Boa noite a todos. Hoje é a sexta aula do curso preparatório de qualificação dos candidatos e candidatas do PSDB e do Cidadania, que estão federados nessa eleição de 2022. Amanhã concluiremos o curso, e hoje o tema é absolutamente central na realidade do século XXI. Para se ter ideia, as mulheres só conquistaram o direito a voto na reforma do Código Eleitoral, que foi decretado por Getúlio Vargas em 1932. Ou seja, nós estamos comemorando aí 90 anos do voto feminino. E ele foi incorporado à Constituição de 1934. O empoderamento feminino, a participação das mulheres tem uma ressonância amplificada nessa realidade do século XXI. É incompreensível que as mulheres, sendo mais de 50% da população, tenham uma representação na Câmara dos Deputados de 15%. É muito discrepante, as mulheres estão ocupando espaços nas posições mais importantes da sociedade de forma crescente. Na área da saúde isso é visível, na área do judiciário isso é visível, mas na vida pública, no poder político, a presença da mulher é muito aquém do seu peso na população. Então, nós vamos contar com a nossa Iraê, que é vice-presidente do PSDB Mulher para a região Nordeste, e da Ellen, que representa o movimento das mulheres do Cidadania. Eu queria justificar: a deputada Sheridan está de cama, sem poder falar, ela não conseguiu nem falar comigo, ela teve uma rinite acompanhada de uma enxaqueca aguda, está de cama, não teve nem condições de falar comigo, falamos por mensagem, ela pediu 1000 desculpas, ela queria estar aqui, mas essas questões de saúde a gente não consegue controlar. E a Iraê vai debater em seu lugar, e eu queria, sem me alongar mais, passar para o jornalista João Rodrigues, que representa a FAP nessa organização, tem sido um parceiro. O João Rodrigues é o grande responsável por toda a infraestrutura e a organização desse curso, que não é demais falar, tem 1.470 inscritos e tem tido uma audiência não só presencial, ao vivo, mesmo virtual, mas ao vivo, mas também todos os alunos, o retorno tem sido imenso, nem todos podem acompanhar no exato momento do evento, mas a audiência no YouTube, a posteriori, é muito expressiva. Então, eu queria passar então para o jornalista João Rodrigues para ele coordenar esse debate entre a Iraê e a Ellen. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Marcos Pestana, nosso ex-deputado federal, presidente do Conselho Curador do ITV e pré-candidato ao governo de Minas, presença ilustre do PSDB, abrindo a nossa aula aqui de hoje. Eu gostaria de apresentar rapidamente aqui o currículo das nossas debatedoras, começando pela Iraê, e a Iraê está com a gente também, assumiu o papel aqui de mediadora. A gente manda energias positivas para Sheridan, nossa deputada, que infelizmente teve esse problema de saúde hoje, mas a Iraê com certeza vai substituir muito bem. A Iraê é coordenadora do PSDB Mulher no Nordeste, ela também foi da Secretaria Nacional da Mulher do PSDB, formada em Comunicação Social, especialização em Publicidade e Propaganda, e também é funcionária pública federal. Ela foi deputada estadual pela Paraíba por 4 mandatos e secretária de Ação Governamental do Governo do Estado entre 2009 e 2010.
De 2011 a 2013, ocupou o cargo de secretária da Mulher e da Diversidade também no governo estadual da Paraíba. Eu começo hoje com a Iraê e daqui a pouco a gente passa a palavra para a Ellen. A Iraê vai ter 25 minutos para essa exposição inicial, depois a Ellen vai ter mais 25 minutos, no final vamos abrir para perguntas que já podem ser feitas pelo chat. Boa noite, Iraê. Boa noite a todos. Agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, o Instituto FAP, Astrogildo Pereira, que é vinculado à Cidadania, e também ao Instituto Teotônio Vilela, né, que é ligado ao nosso, o ITV, que é ligado ao nosso PSDB. Agradecer ao sempre deputado Marcos Pestana por esse honroso convite, não poderia deixar de estar aqui com vocês, né, nessas aulas tão importantes para todos os nossos candidatos, candidatas, e principalmente os auxiliares, né, que são a militância que está ali no dia a dia com os seus candidatos e candidatas. Dizer que fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês nessa noite para falar de um tema tão importante que é mulheres na política, né, na penúltima aula do nosso instituto. Dizer que hoje nós avançamos muito, mas temos muito ainda que avançar. Estamos completando agora 90 anos que a mulher vota, né? Começou a votar 90 anos atrás, e dizer a vocês que a gente não... tem muitas mudanças, muitas mudanças nas nossas leis, que tem facilitado a entrada cada vez mais das mulheres na política, mas nós temos ainda muito professor a crescer. Esqueci seu nome, jornalista João, né? Não é professor, não, jornalista João. Temos muito ainda que avançar. Eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de estar hoje no PSDB Mulher, na coordenação regional, né, do PSDB Mulher, juntamente com a nossa presidente Ieda Crucius, que é uma grande líder, né, que já foi governadora do Rio Grande do Sul, ministra do planejamento do nosso presidente Itamar Franco, deputada federal, e hoje nós temos Ieda como uma grande guerreira. Para mim, eu digo que é um ícone na política brasileira ter Ieda, e nós hoje estarmos ao seu lado. Então, fico muito honrada, né, de estar com ela. Dizer a vocês que eu gostaria primeiro, jornalista João, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que nós estamos fazendo no PSDB Mulher. Agora mesmo, com a chegada do ano de 2022, o ano de eleições gerais no Brasil, nós estamos com essa importantíssima missão de mobilizar e fortalecer a competitividade de candidaturas de mulheres para aumentar a representatividade feminina na política. Então, desde o dia 19 de abril, que nós criamos, inclusive foi idealização também, criação da nossa deputada Ieda Cruz, nossa presidente, que criamos uma força-tarefa que tem percorrido, desde o dia 19 de março, aliás, não é abril não, desde 19 de março, tem percorrido várias regiões do nosso Brasil, vários estados, começamos com Goiás, já a Força Tarefa esteve aqui também no estado da Paraíba, onde fizemos um belíssimo evento na cidade de Guarabira, né? Também Brasília, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e agora Sergipe, próximo final de semana, e também o Pará, cidade do Pará. E nesses encontros, que nós fazemos encontros estaduais, são encontros de capacitação política, mulheres que constroem um Brasil melhor, onde nesses encontros nós estamos pretendendo identificar, qualificar e fortalecer candidaturas de mulheres, traçando como meta eleger o maior número possível de mulheres nas eleições de 2022. Quero aqui cumprimentar também Ellen Cursino, comecei a falar e agradecida por estar com você, Ellen, a Ellen que é do Cidadania, né, faz parte do Cidadania Nacional, também Cidadania de Mulheres. É um prazer compartilhar com você essa penúltima aula do curso de formação política. Então, nós estamos com essa força-tarefa, né,
já percorrendo aí todo o Brasil. E, no final, o que nós estamos pretendendo, né, com essa força-tarefa, capacitando essas mulheres? Nós estamos querendo traçar as nossas bandeiras eleitorais. Eu acho que a gente fala muito em mais mulheres na política, a temática de hoje é mulheres na política, como eu disse no início, a gente ainda avançou com muitas legislações, mas nós temos muito que avançar. Eu acho que um dos caminhos para incentivar cada vez mais a entrada da mulher na política é justamente capacitando-as. E nós estamos fazendo isso. Então, ao final, nós vamos recolher os questionários que nós proporcionamos em cada estado, né, que as mulheres respondessem, que participaram desse seminário de o que as mulheres desejam para o seu estado e para o país, e daí nós vamos nos reunir e sair daí as bandeiras eleitorais que nós iremos apresentar a todas as candidatas que irão percorrer, não só as candidatas, mas também ao nosso partido, aos candidatos do PSDB, o que as mulheres querem para o seu estado e para o seu país. Então, essa aula que nós hoje estamos proporcionando, eu vejo assim como um grande desafio, né, para nós, mulheres, né? Eu já vejo a mulher como um ser político, né? Então, eu acho que é uma grande pergunta que eu acho que as pessoas que vão estar aqui conosco interagindo, né, tanto do pré-candidatos como os assessores dos candidatos, como é que a gente desperta nessas mulheres o interesse pela política? Porque muito tem se dito, as mulheres não têm interesse na política, as mulheres não têm incentivo na política. Eu acredito que sim, que as mulheres têm interesse, mas o que precisamos mesmo é de incentivo, e principalmente, Ellen, eu acredito, o incentivo dos partidos políticos. Eu acredito que nós temos um hino dentro do PSDB, mulher, que tem um refrão que diz: nas mãos da mulher há transformação. Então, eu acredito que a nossa política deverá sofrer transformação quando as mulheres estiverem em mais igualdade dentro, não só dos parlamentos, mas nos espaços de poder. Nós somos também, no PSDB, nós defendemos os 50-50, equidade de gênero, que é o que nós queremos hoje, né? Hoje mesmo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Senado Federal, junto com a Câmara dos Deputados, a senadora Elisiane Gama, que é a coordenadora da bancada feminina, né, no Senado, e a deputada Tereza Nelma, que é procuradora na Câmara Federal, fizeram um grande evento, lotaram aquela Casa Legislativa. São incentivos como esses que nós precisamos, né, de levantar a nossa voz, e não só em ano eleitoral. Eu acredito que nós temos que estar sempre presente, né, no dia a dia. Desculpa, João, eu tenho quanto tempo que você me falou? 5 minutos? Hein, João? Acho que ele não está me escutando. Oi, Iraê, estou escutando. Quanto tempo eu tenho? Eu não, você ainda tem mais 15, você ainda tem mais 15 minutos, mas pode ficar à vontade. Ah, tá. Não. Então continuando. Então, esses seminários, é o que o PSDB tem feito, eu acredito que a cidadania também deve estar sempre realizando, incentivando, mobilizando, né, essas mulheres, porque as mulheres precisam disso, de incentivo, né? Só assim, então, os temas dentro desse tema que nós estamos tratando hoje, mulheres na política, é muito vasto. A gente passaria aqui, eu acho, mais de uma semana, um mês, falando de mulheres na política, mais mulheres na política. Nós temos o tema violência na política, a violência de gênero, que hoje nós temos enfrentado, temos a subrepresentação na política, né? Nós temos 13% de mulheres na Câmara dos Deputados, 15%
aliás, o contrário, 13% no Senado e 15% na Câmara. E diga-se de passagem que esses 15% que nós aumentamos nos números de deputados se deve a uma legislação da eleição de 2018, se não me engano, onde tivemos o fundo, né, de 30% para candidatura, o fundo especial, fundo eleitoral especial para candidaturas de mulheres. Então, esses incentivos, infelizmente, nós precisamos ainda. Então, é um tema bastante vasto. Eu acho que, eu estava falando também dos partidos políticos, eu acho que nós vamos fazer essa transformação na política quando as mulheres chegarem à presidência dos partidos políticos. Quantas mulheres hoje são presidentes de partidos? Pouquíssimas. Né? Nós temos que colocar a mulher lá na presidência, dando espaço para a mulher, é isso que a gente tem falado, e muito dentro do partido. Né? Nós já estamos aí com essa equidade de gênero 50%, 50-50, então a gente tem falado muito nessa questão. Então, um dos temas também que eu coloco aqui, que eu provoco, que vai ter oportunidade de todos que estão aqui participando, de puxar também o debate, qual é a responsabilidade dos partidos políticos com as novas regras eleitorais que estabeleceram o peso 2 para os votos dados às mulheres e pessoas negras, que foi mais um avanço que nós tivemos com essa legislação. E para fins também de distribuição dos recursos do FFC, que é justamente o FEFEC, né? O Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, eu acredito muito, né, nessa questão da força da mulher nos espaços, principalmente dos partidos. Né? E esse trabalho que nós já temos feito aí, que vem lá de trás, né? que nós estamos continuando, eu acho que elas fizeram muito, nós conseguimos o voto e a questão do direito ao voto e o direito de ser votada, mas nós precisamos de pensar nas novas gerações que estão chegando. Eu, no momento, eu acho que política também, eu vejo a política, e principalmente a questão das mulheres, eu vejo assim como uma renovação. Eu acho que as mulheres, a gente tem que dar oportunidade também para outras mulheres. E hoje eu estou muito feliz, não estou mais como deputada, nem com mandato eletivo, mas fico muito feliz de estar participando, como participei lá atrás, antes de entrar na política. Eu entrei até na política, eu posso dizer para vocês, um pouco já tardio, eu entrei em 1997, em 98 que eu fui eleita, né, deputada, e fiquei 4 mandatos, mas hoje eu faço a política de bastidores, eu gosto de incentivar a mulher a ser candidata, de mostrar que ela pode se espelhar em outra mulher e chegar lá, chegar onde ela quer. Né? A gente fala muito, a mulher ela pode estar onde ela quiser, né? E não só na política. Né? Hoje nós vemos, eu acho que você viu também, Ellen, que eu estava falando aqui, eu acho que muita gente viu, o pronunciamento, a fala da ministra lá em Brasília, Carmen Lúcia, que mulher maravilhosa, né? Ela deu aquela visão do lado da justiça, né? Da nossa Constituição, do respeito à Constituição. Né? Então, ali é uma aula. Né? Ouvir aquela mulher falando assim, não tem nem palavras. Agora, só para fechar aqui, para passar já para que a gente volta, logicamente, depois, eu gostaria depois até, João, de falar sobre uma reportagem que eu vi esse final de semana, muito interessante, que saiu da Heloísa Buarque de Holanda, no UOL, uma entrevista com ela. Ela tem 92 anos, e escreveu um livro agora, Feminista Eu, do Bazar do Tempo, onde ela faz uma citação que ela diz
ela faz uma análise da presença feminista na literatura, no cinema e na música. A gente está falando em mulheres na política, mas ela faz essa análise, que é interessante. Na música popular brasileira, da década de 60 até hoje. Esse livro é muito interessante. E ela diz também, ela fala também... retrata jovens mulheres do século XXI, sobretudo as negras e as das periferias. Então, a gente tem muito o que se falar. E outra coisa que eu gostaria, para encerrar minha fala aqui, nesse primeiro momento, o PSDB está com vários candidatos, vamos falar em governo, né? Mas para a gente ver como as mulheres hoje estão um pouco retraídas, mas nós estamos com o PSDB Mulher tem viajado o Brasil, as regiões todas, com esse objetivo de capacitar mais mulheres para que possamos ter mais mulheres no ano de 2003 eleitas, né? Então, saiu uma pesquisa agora, no dia 15 de maio de 2022, que mulheres são 1 em cada 7 pré-candidatos. Nós estamos aí, o nosso Pestana mesmo, eu tive a notícia um dia desse, que vai ser pré-candidato ao governo de Minas, fiquei muito feliz que Pestana foi deputado federal, né, o deputado, que eu costumo dizer, uma pessoa teve um avanço aí agora nas pesquisas, pouco tempo que o seu nome está colocado, e ele está despontando, em Minas, né? E temos aqui também no nosso estado, na Paraíba, um jovem que eu tenho certeza que também vai chegar lá, que é o deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente do nosso ITV. Pedro está assim, em segundo lugar nas pesquisas, nós temos o atual governador aqui, que vai estar indo para a reeleição. E quando a gente olha para as mulheres, né? No nosso partido mesmo, no PSDB, nós temos um grande nome que está colocado como pré-candidata a governadora, que é a Raquel Lira, que foi ex-prefeito da cidade de Caruaru, né? E muito poucas, né? Mulheres. Então, fica aquela pergunta, né? Como despertar nelas, nas mulheres, o interesse pela política, já que ela já é um ser político, né? Então, fica essa pergunta e passa a palavra a você, João, e depois a gente fala mais. Obrigado, deputada Iraê, pela essa explanação inicial. A senhora volta daqui a pouco para responder as perguntas que já estão sendo feitas aqui no chat e podem ser continuadas feitas também pelo WhatsApp do curso, tá bom? E também aqui no chat também. A gente recebeu alguns vídeos, só que antes das perguntas a gente vai passar a palavra para Ellen Cursino, que é representante do Cidadania aqui no nosso debate de hoje. A Ellen é integrante da Coordenação Nacional de Mulheres do Cidadania 23, o nosso M23. Ela é de Taubaté, mãe, graduada em jornalismo pela Universidade de Taubaté, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de São Paulo, a USP, e tem mais de 16 anos de experiência em comunicação eleitoral e pública. É ativista pela educação e vice-presidente do Conselho do Fundeb em Taubaté. Atualmente é secretária nacional das Mulheres do Cidadania e faz parte do Diretório do Cidadania no Estado de São Paulo, uma jovem liderança do nosso partido, ativista, que a gente tem muito orgulho de recebê-la aqui, viu, Ellen? Seja bem-vinda, boa noite, 25 minutos. Boa noite a todos, boa noite, João, Iraê. Muito obrigada por essa honra estar aqui. Antes de tudo, eu quero colocar que era para estar a Marluce, como foi divulgado. A Marluce é meu braço direito no estado de São Paulo e a gente caminha sempre muito juntas. E ela é nossa advogada, especialista em direito eleitoral e também em direito público, né? Sempre comigo nas campanhas. E ela teve, infelizmente, um problema sério de saúde também, intestinal. E aí Ellen, preciso da sua ajuda. Enfim, eu estou aqui para vocês e faço até questão de poder contribuir, porque quando a gente fala da mulher na política, a gente já menciona primeiramente uma mulher eleita, né? Que, claro, nós precisamos de voz nos congressos, nas câmaras, na Assembleia Legislativa, mas eu não sou eleita e eu também não sou candidata. Eu sou mulher de bastidor, como
a Iraê, nossa deputada eterna, falou disso para nós, mas eu coloco aqui sempre, para iniciar a nossa aula aqui, na minha fala, inclusive, uma questão muito importante que eu costumo dizer em todos os movimentos que eu vou, inclusive no Elas no Poder, por exemplo, uma instituição que sempre está com a gente no nosso estado de São Paulo. Quando a gente vai iniciar nosso movimento político, a primeira questão que a gente precisa nem observar, mas o primeiro movimento é dentro de um partido. É ali que tudo se começa. As decisões, as discussões, a nossa entrada. Mas, Ellen, eu já vi aqui alguns comentários, depois eu vou responder, mas, Ellen, como que nós vamos introduzir se a mulher tem triplas jornadas e como que ela vai participar? Eu sempre conduzo também uma das falas que nós não andamos sozinhas. Nós também temos os homens. Os homens também precisam das mulheres. E 30%, vamos dizer assim, ele não precisa dos 30%. Gente, 30% é o gênero oposto. Na chapa de Andradina, do meu estado de São Paulo, foi 70% mulheres candidatas, 30% homens. E mais assim, isso é uma etapa de luta que o que a gente precisa é a efetividade da igualdade dos direitos, porque já existe. Então, a gente só precisa, a gente se tornar efetivo isso acontecer. Mas eu sei que não é fácil eu pegar uma mulher e falar para ela assim, vem participar do diretório, vamos lá, vamos conversar. E chega na hora, não tem reunião, não participa, porque a gente sabe que uma estrutura partidária nos municípios não é uma construção fácil. Nós sabemos disso. Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas vêm para os partidos, que legal, Andradina. Muitas das vezes a construção dos partidos são feitas de forma eleitoral. E aí o que acontece? Eu gosto de trabalhar dentro de um partido antes da eleição, porque não pode parar. A discussão política não é antes da eleição. Eu não sou candidata, mas eu trabalho numa gestão pública, um exemplo. A mulher dentro de gestão pública faz toda a diferença. A nossa sensibilidade, os nossos pensamentos. Não que os homens não tenham. Tem também, cada um com a sua qualidade. Hoje, inclusive, a ministra, como foi bem colocada pela Iraê, ela falou uma questão muito importante. Foi muito legal. O início da fala dela até anotei aqui, mas eu vou fazer um resuminho. Ela disse assim, que eles têm todos os seus talentos, falando para o presidente do Senado, todos os seus talentos, mas nós também temos os nossos e nós temos que colocar em prática. E essa de colocar em prática começa dentro do partido, porque é ali que vocês vão discutir até a pré-candidatura de vocês. Um exemplo, a mulher na política começa na discussão partidária. Eu não sou candidata, mas eu gosto de estimular as mulheres a serem candidatas. Mas para eu construir elas, não são 2 meses antes da eleição. São 3 anos, 4 anos, 2 anos antes da eleição, para que elas possam entender como funciona e até ali a se identificar com a política, a entender suas bandeiras, a construir o seu espaço, porque nós temos filhos, nós temos a casa, nós temos também os maridos, nós temos também os nossos amigos, as nossas vontades. E nessa construção a gente precisa se preparar. Mas nós homens não podemos se preparar, nós temos também. Tem, mas vamos concordar, a nossa jornada é sempre maior. E aí o que acontece nesse processo? Elas já estão preparadas, aí vem as discussões partidárias. É nessa hora que nós precisamos aprender, e é onde eu gosto de sempre explicar para as mulheres como funciona o cálculo de voto, como funciona o financiamento, como funcionam as regras eleitorais. Aqui a Marluz falaria até melhor do que eu, mas depois a gente pode até enviar para vocês algum outro conteúdo melhor, porque isso aqui é muito extenso para eu falar em 25 minutos, inclusive que envolve muita matemática. Mas o que acontece? Nós precisamos. Quando eu montei uma chapa eleitoral em Taubaté, e nós elegemos 3, inclusive 2 mulheres, um mandato coletivo, uma outra mulher e um homem. Nesta chapa, eu não tinha recurso para eu poder contribuir para as mulheres, eu tinha muito pouco recurso. E muitas das vezes, concordamos aqui a todos, nós temos pessoas que vêm só para somar, e nós temos pessoas que querem ganhar a eleição, só que elas não têm o mínimo de noção de como funciona o cálculo da própria cidade, de como funciona a disputa eleitoral, o pleito, as regras, a legislação eleitoral e também uma comunicação efetiva para acontecer. Então, eu fiz questão de falar com todos eles sobre planejamento estratégico. Eu fiz questão de falar de como funciona o cálculo de voto para ninguém enganar eles. E, nessa forma, eles estarem comigo.
E foi de uma forma tão justa e de forma tão... o cidadania, eu falo cidadania municipal, que inclusive hoje ainda continuo, e tenho muito orgulho de fazer parte desse time, também do Estado, e também hoje nacional, sempre me deu essa força nessa condução. No Estado de São Paulo, por exemplo, a gente, né, eu, claro, queria chegar em todo mundo, lá são 17 hoje regiões administrativas. Tem hora que eu não consigo chegar em todo mundo, mas o WhatsApp consegue. Eu sempre gosto de dar atenção para as mulheres, para que elas possam compreender o espaço que elas estão. Até mesmo ou dar voz, né, ou resolver alguma situação delas, que depende de algum deputado, que depende de algum líder partidário. Então, assim, começando a falar dessa questão do partido, que eu acho muito importante, essa construção, esse início, né, que para que a gente possa chegar num pleito, a gente precisa iniciar na questão partidária. Depois vem seus investimentos, né? Os investimentos são fundamentais. Não adianta a gente dizer que a gente vai ser eleito sem dinheiro, porque a gente não consegue nem imprimir um papel, e a gente precisa, né? Só que a gente sabe também a realidade de cada estado. Assim como a gente tem que entender a realidade como a gente chega para a nossa eleição, né? Que a gente tem que se preparar, a gente tem que aprender. Já vi pessoas ganhar a eleição com mínimo recurso, mas o preparo que ela teve na construção partidária, na fidelidade, na questão principalmente de entender como funciona o cálculo de voto, tenho certeza que vai funcionar, ainda mais no planejamento estratégico, né? Outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, ainda falando da questão desculpa aqui, do partido, a Iraê diz uma questão de formação, né? Hoje eu estou na Nacional. No Estado, eu sempre gostei de ser ponte, de poder contribuir, para poder mostrar para as mulheres aonde elas podem conseguir esse tipo de acesso. Na Nacional, hoje, eu já cheguei com o trabalho já caminhando, inclusive muito bem pela Juliette, Raquel, Tereza. Hoje também tem a Mari, eu e a Thalin. São 5 pessoas, tá? Por isso que vocês vão ver vários roxinhos, às vezes, da Secretaria Nacional. E nós temos, inclusive, começamos com a aula inaugural no dia 28. Quem aqui da cidadania que não tiver inscrito das mulheres, por favor, pode falar com a gente para ver se nós temos vagas disponíveis. São mulheres, né? Pré-candidatas a deputada federal e estadual, do programa Elas Lideram. É um programa muito bom, especificamente de comunicação e legislação eleitoral. Para todo o seu planejamento de pré-candidatura, mentorias individuais e tudo mais. Eu acho excelente e é inédito da nossa secretaria, inclusive, tá bom? Enfim, eu acho, então, gente, que essa construção da mulher na política, hoje, por exemplo, que voz nós temos? Como a gente... uma das palestras que a gente conduz, voltando aqui num assunto, desculpa, eu me perdi que eu esqueci uma palavra. Um exemplo. Quando a gente pesquisa mulher no Google, a gente não consegue encontrar algo que não seja uma mulher muito bonita, de biquíni, toda bem colocada, né? E aí, muitas das vezes, nós estamos lá limpando, cuidando, e nem sempre estamos daquele jeito. Ou, necessariamente, mulher pode ser, ela está trabalhando, ela cuidando dos seus filhos, mas quando a gente pesquisa mulher na política, é muito pouco. E hoje nós temos aí 77 mulheres no Congresso, né, eleitas na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e 12 tínhamos, se eu não me engano, se alguém puder me corrigir, nós tínhamos 13 mulheres eleitas, no caso era 12, uma suplente, e hoje nós estamos com 12, né? Devido a esse retorno de algumas pessoas. Então, no Senado. Então, assim, parece, nossa, Ellen, mas tem muitas. Não, gente, 513 para 77 é muito pouco. E depois nós temos as câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, né? E assim por diante. Mas, após a participação do partido, nós temos também a questão de ser eleita. E quando a gente chega numa Câmara, a gente sabe que não é fácil, que a gente precisa fazer articulação política, que a gente precisa aprender a como lidar com o sistema, e a gente precisa saber a construir uma lei, uma política pública. E aí depois vem a mulher dentro do executivo. Eu estou falando do legislativo. E o executivo? Como são as nossas governadoras? Quantas são? Quantas prefeitas são? Né? Como são as nossas vice-prefeitas, as participações delas? E as nossas, obviamente, pessoas, mulheres filiadas que trabalham dentro da gestão pública, porque também é participação na política.
E eu sempre gosto de falar para as nossas mulheres que, ainda mais as que não são eleitas, elas podem participar da política em todas as formas. Foi muito bem colocada pela Iraí também, que nós mulheres somos políticas. Numa construção, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sou eleita, mas eu gosto do meu trabalho de sempre tentar resolver o problema deles. É o meu perfil. O meu perfil ser ponte em alguma coisa. Então, por exemplo, hoje a gente teve um problema de uma emenda que foi colocada lá em uma questão técnica e eu conhecia tal pessoa. E eu consegui desenvolver para eles tal processo que a prefeitura não andava. Então, assim, são questões pontuais muito importantes. Nessa questão, por exemplo, do legislativo, não necessariamente a mulher eleita só, mas as procuradorias das câmaras, do Senado, são fundamentais para a gente conhecer como funciona. O TSE abriu, por exemplo, também a ouvidoria. Por quê? Porque a gente sofre bastante violência de gênero, violência política. Nas eleições, então, vocês vão observar um número absoluto. E hoje a Carmen Lúcia deixou claro a questão das fake news, como vai ser trabalhado a questão da violência política de gênero. E essa ouvidoria, que é nova no TSE, é muito importante vocês conhecerem. Depois eu coloco o link para vocês também. Porque, na verdade, não é um número, é um formulário que tem que ser preenchido, né? Com dados, informações e tudo mais, porque é uma denúncia. Agora, uma questão pontual e importante do cidadania, por exemplo, também, é que o cidadania tem eu falo isso para vocês, eu falo com muita honra, porque foi meu único partido, e estou até hoje aqui no Cidadania, e sempre me deu muito aval na questão de violência contra a mulher. Então, assim, é uma história de luta nesse combate à violência, em tudo que a gente já viveu e que a gente já passou, né? Tanto interno quanto externo, sempre dando voz e sempre combatendo a qualquer tipo de violência. O Cidadania hoje, a Secretaria de Mulheres, vai construir, e que já está no planejamento, uma ouvidoria para as mulheres. E essa ouvidoria é importante dentro de um partido, porque é ali que nós vamos ouvi-las, nós vamos conseguir identificar os problemas, como ajudá-las a participar dos diretórios. E eu acho isso fundamental. Então, eu até falei para as meninas que eu quero muito poder ajudar nesse quesito, porque eu acho que ouvir e é fundamental, e acho que é o meu papel, inclusive, como ser humano, como eu sempre fui e sempre gosto de poder participar dentro da política. E esse é o nosso papel também como mulher, né? Se a gente buscar hoje muitos dados, inclusive, eu queria colocar aqui da melhor forma para vocês, por exemplo, dados importantes, mas aí caberia a Marluce, né, que é uma advogada especialista na área, muito competente, mas são dados, por exemplo, de legislação mesmo, né? Mas se a gente colocar aqui a nossa participação em vários pontos, em várias esferas, um exemplo também no Poder Judiciário, a gente vai ver que é mínimo. Se eu não me engano, são 2 ou 3 no STF, né? Mas se a gente buscar, eu até peguei aqui para vocês um dado aqui, que em 2020 havia, isso aqui é a Associação dos Juízes, né, federal, tá bom? Em 2020, no Poder Judiciário, havia 15,6% de mulheres nos tribunais, nos 52 tribunais pesquisados, enquanto em 2020 o percentual subiu, ainda bem, para 36,6%, mas a gente não chegou nem perto dos 50% ainda, né? E o quanto isso é importante no Poder Judiciário, quando a gente recebe um ato de violência contra a mulher, nós nos colocamos no lugar da outra mulher. E a gente sabe o quanto é importante isso para que possa efetivar aquela lei que já existe. Como ela colocou muito bem a ministra hoje, é uma lei, já existe. Então, como efetiva? Né? É a mesma coisa a participação da mulher. Já existe uma lei, mas como que a gente vai efetivar a participação dela? Como que a gente vai laçar aquela mulher que está lá no bairro, que a gente sabe que tem muito voto, que ela tem potencial de eleição, para trazê-la para cá, para ela largar toda a vida dela que ela não consegue? Então, a gente precisa ter esse hábito de escutar, de buscar, de ensinar, de explicar como funciona, e eu tenho certeza que elas vêm, assim como já vieram, assim como vêm, né? Certo? Então, acho que, eu não sei quanto tempo, João, aqui, eu tenho... Mais 15 minutos. Então tá. 25 minutos é um quadro do Jornal Nacional, né, gente? É bastante tempo, tô certo? É bastante tempo.
Enfim, eu queria já ir respondendo os comentários, porque eu fico muito atenta aqui nos comentários e fico vendo, tá? Mas, enfim. Se você quiser encerrar... Não, eu vou deixar para depois, para ser justa com todos. Se você quiser encerrar antes, Ellen, porque aí a gente tem uma programação que recebemos alguns pais também, a gente vai responder isso também, mas pode ficar à vontade para terminar seu raciocínio. Eu vou finalizar, mas eu quero muito poder... Assim que eu falei... começa as perguntas para você e para Iraí. Eu gosto muito de responder as perguntas. Claro que tem coisa que eu também sou humilde em dizer que eu não sei, mas a gente sempre busca a poder contribuir. Mas eu seria muito... Não seria eu, se eu falasse para vocês, que eu vim aqui para empoderar cada uma de vocês. Eu nem gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente já nasceu empoderada. A gente já sabe. A gente só precisa ensinar... não é que a gente sabe. A gente não sabe muita coisa, como eu estou falando aqui para vocês, que às vezes... A gente não, realmente, acabei de dizer, humildemente, às vezes eu não sei responder. Mas o que eu quero dizer para vocês é a importância que nós sabemos muita coisa, a gente precisa pôr em prática. E nós precisamos aprender o que a gente não sabe para a gente poder ser eleita. Então, essa participação, quando a gente diz, Ellen, qual a maior dificuldade que você encontra de conversar com mulheres e participar na política? A maior dificuldade, já respondendo essa para você, porque eu ia falar disso agora, inclusive a minha. Hoje, para estar aqui, eu tenho 2 filhas que estão na minha frente, falando, mãe, eu preciso falar. Posso falar com você? Só um minutinho, filha, mas está dando uma aula aqui rapidinho para falar para elas a importância. Elas sempre estão comigo, sempre, em todas. Eu acho que a mulher, até quando ela sofre, por exemplo, um tipo de violência, quando ela vai participar de uma política, não comparando, mas alguns dados para vocês entenderem, é que a primeira coisa que ela pensa é na família dela. Como que ela vai deixar a família dela? Ela trabalha, tem que sustentar a casa inteira. E aí, como que ela vai fazer para ela largar e se candidatar se ela não vai ter um salário no final do mês? Isso é muito difícil. Aí entra um outro detalhe, que alguém que faz alguma aula no Renova BR, né? Participou do Renova BR, e colocou aqui da questão do financiamento. Aí entra um ponto muito importante. O financiamento é lei e cai o dinheiro na conta. Só que essa conta não é qualquer conta que eu posso pegar e sair gastando. É uma conta específica eleitoral. Então, quando cai os 5%, 30%, estou dando um exemplo, mas o 30%, por exemplo, do fundo eleitoral, e claro, gente, convenhamos, muitos milhões, mas quando a gente pensa em 5 mil municípios, divide tudo, né? Então, nós temos que pensar politicamente. Mas quando a gente divide lá o recurso e vai para o seu estado, não tem como gastar com o homem. Entende? A não ser se a mulher for laranja. Então não tem como, porque é uma conta especificamente dela, não é especificamente do FEFEC que fala, que é o fundo, né? O fundo específico para as mulheres. Então não tem como. Então já respondendo isso para você, tem como se ela for laranja e ela especificamente ser candidata e tirar aquele recurso e passar para quem ela quiser que seja. Então é só para vocês entenderem. Mesmo assim, ela tem que prestar conta. Como que ela vai prestar conta? Não é brincadeira isso. Sabe? Essa questão da prestação de contas, da participação feminina, é extremamente rigorosa. E cabe à denúncia do Ministério Público Federal, cabe a muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa também aprender esses detalhes e eu acho fundamental, tá? Para todo tipo de candidato. Só me intrometendo um pouquinho, claro. Porque foi pegando essa sua fala, que eu achei interessante para a gente recordar quantos mandatos foram cassados devido às candidaturas laranjas, né? Porque tem a sanção, né? Pode demorar um pouquinho, né? Agora aqui mesmo no Estado, houve agora recentemente 3 deputados cassados devido utilizarem as cotas para mulheres laranjas, né? Não é do PSDB, deixa logo, nós não temos essa prática, graças a Deus. Mas, assim, e como isso é perigoso, né? Como isso é usar a mulher dessa forma, e agora com recurso, né, do FEFEC. Sim, é tão rigoroso que eu vou falar para vocês. É tão trabalhoso até ser candidato que vocês têm que abrir 3 a 4 contas, já começa por aí, é um dia inteiro num banco. E esse dia inteiro assinando papelada de banco, vocês também vão ter que começar a aprender a entender cada detalhe desse banco, dessas contas. E não é colocar qualquer dinheiro nessa conta. Tem recursos próprios, tem recurso partidário, tem recurso eleitoral.
Então, não tem como eu encaminhar errado. Se for, na hora de prestar conta, quem vai esperar é a mulher, né? Que está ali, candidata também. E claro que se for laranja, a chapa inteira, a legenda, entende? Então, isso é muito sério. E é importante a gente sempre aprender também, né? Enfim, eu acho que eu tinha que falar mais disso com vocês. Eu acho que a minha colocação aqui seria mais na questão partidária mesmo. A mulher na política, ela é também eleita, obviamente que isso é muito necessário, porque para nós termos voz e construção de políticas públicas, nós precisamos estar eleitas, mas para a gente poder estar lá, ou se a gente quiser construir também essas políticas junto com elas, a gente precisa estar nos partidos. Então, como eu sempre digo e costumo dizer, a participação no partido é fundamental para as decisões das eleições. Mas, antes de tudo, partido não é eleição. Partido é construção de política pública. Então, para a gente estar ali, eu sei que também é árduo, não é fácil a gente buscar nos municípios, mas é um município que começa muito bem. É um município que começa a construção política para chegar nos seus estados, para chegar num Congresso Federal e no Senado, né? No caso, na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, a gente precisa estar atuante no nosso município. Vocês são candidatos a deputados estaduais e federais, certo? Vocês sabem muito bem que se vocês não tiverem um bom voto no seu município, como que vai ser nos outros municípios se você não tiver trabalho ali? E se a gente está à frente de um partido, a gente já começa com várias construções e diálogos, construção com a Câmara Municipal, ou se é a favor ou contra do prefeito da cidade, nos bairros. Para finalizar, então, João, eu gosto de trabalhar com as mulheres dos bairros. Ali, eu não ensino elas eleição, até porque elas não querem ouvir. Vai falar de política aqui, Ellen, nem quero saber. É assim que a gente escuta, né? Mas, quando eu vou lá, ela sempre fala, a Ellen vai ensinar a gente como que funciona o sistema. Elas falam assim. E eu vou lá, sento no chão com elas, numa roda. Às vezes pode ser 4, 3, às vezes vem 30. E eu vou nos bairros com elas conversarem sobre o quê? Sobre política. Mas sabe o que é a política? Eu escuto, aí depois eu entro nelas e falo, opa, peraí, vamos falar de creche? Nossa, realmente, você tem certeza do que você está dizendo? Então, isso é política. Então, vamos mostrar para você como funciona a regra, para você chegar lá e conseguir discutir qualquer ação dentro da Secretaria de Educação para beneficiar ou resolver algum caso do seu filho ou filha. Nós estamos falando aqui de vaga em hospital. Nossa, falta leito. Então, isso é política. Como que a gente muda? A gente tem que cobrar, fiscalizar os nossos recursos. Como funciona? O orçamento municipal, o orçamento estadual. Então, são questões que eu gosto de explicar para elas. E aí eu trago para o partido. Por quê? Porque nessa frente eu já estou conversando com elas de forma partidária, que eu sou do Cidadania, a Cidadania gosta de explicar sobre isso. Então, assim, eu acho isso muito pontual, muito importante também. E, enfim, essa era a minha fala. Agradecer os comentários aqui, depois eu vou respondendo junto com o João e a Iraê, tá bom? Obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado, Iraê. Então, vamos lá para as perguntas, né? A gente, ao longo do dia, recebe vídeos de candidatos e candidatas sobre os temas das aulas, né? Que são à noite às 19, né? E hoje a gente recebeu um vídeo muito legal, eu particularmente fiquei muito feliz de receber esse vídeo, que é da nossa pré-candidata a deputada estadual, Manu Alves. A Manu Alves, na semana passada, ela fez um comentário na aula de marketing sobre a dificuldade dela de gravar vídeos e lives, e vocês vão ver como a Manu melhorou e tem melhorado a desenvoltura dela, nossa futura candidata a deputada estadual lá pelo Ceará, ela é de Fortaleza. Eu vou pedir para o Washington soltar o vídeo da Manu Alves com a pergunta que eu vou pedir para Iraê responder em seguida. Desejo a todos e a todas aqui presentes uma excelente noite. Eu sou Manu Alves, do PSDB de Fortaleza, pré-candidata a deputada federal. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: será que não seria mais interessante e mais viável, ao invés de termos cotas de candidatura, que nós tivéssemos cotas de cadeira? Desde já, eu agradeço. Muito obrigada.
Então, essa é a pergunta, Ira. Eu acho que ficou claro, né, quando ela fala as cotas de cadeiras, são as cotas de cadeiras no parlamento, não só no caso da Câmara Estadual, mas das câmaras de vereadores. Eu acho que ficou clara a pergunta dela. Eu queria que você respondesse a Manu e as demais pessoas, que é uma dúvida muito recorrente, inclusive, que tem sobre isso. João, Manu, parabéns, né, pela sua candidatura, sua pré-candidatura a deputada federal. Espero que você eleja, chegue ao parlamento, né, que mais uma voz que estará lá defendendo não só as mulheres, mas as políticas públicas para todas as mulheres e da sua cidade. Deputada estadual. Ela falou federal. É, Não foi federal? Acho que ela é deputada federal, candidata a deputada federal. Bom, esse projeto de lei das cotas de 30% dos assentos políticos, isso já está tramitando no Congresso Nacional. Só que, no momento, está engavetado. Mas existe esse projeto já. E é muito triste a gente ver um projeto que já existe, já desde a época, vamos colocar assim, que eu lembro que colocaram em votação na época que era o presidente, era o deputado Eduardo Cunha. As mulheres, no Dia Internacional da Mulher, elas fazem uma movimentação e colocam os projetos lá no Congresso, né? Na Câmara, no Senado, os projetos mais importantes, né? Pedem para colocar em votação. E esse projeto estava na pauta na época que ele era presidente, mas não chegou a entrar. Então, esse projeto, como é o nome? Eu esqueci o nome dela, da deputada, que a deputada, pré-candidata a deputada pergunta, ele já existe e está engavetado, se não me engano, na Câmara dos Deputados, mas o projeto existe. Agora, uma das coisas que eu acredito muito e defendo também, que já existe esses projetos em outros países, é a questão das listas fechadas com alternância de gênero. Eu acho que isso seria também uma maneira de a gente conseguir colocar mais mulheres nos parlamentos, viu, João? Acho que eu espero ter respondido. O projeto existe, dos assentos, 30% das cadeiras. Muito obrigado. Para as mulheres. Respondeu muitíssimo bem, e eu gostaria de voltar à pergunta, a resposta, o comentário agora para a Ellen, mas antes disso vou fazer uma correção, realmente falha nossa aqui, a gente até brinquei aqui no chat que a gente chamou o VAR, e a Manu é pré-candidata a deputada federal lá pelo Ceará, então está tudo certo, a gente deseja sucesso na candidatura da Manu, na pré-candidatura dela a deputada federal pelo Ceará. Eu vou chamar mais um vídeo, o vídeo 2 da nossa aula, e vou pedir para ela responder. Em seguida, eu vou responder 2 perguntas do chat. O vídeo 2 foi passado aqui pela nossa... Deixa eu só checar para não cometer mais falhas. O vídeo 2 foi enviado pela Yara. A Yara Prado, que é pré-candidata a deputada distrital. Essa não tem como errar, porque ela é aqui do Distrito Federal, e uma aluna muito querida aqui do nosso curso. A Yara Prado mandou um comentário, ela é do PSDB, mas eu queria que você respondesse, Ellen, porque é uma questão também que, inclusive, foi colocada no chat. Eu vou pedir o vídeo da Yara Prado, nossa pré-candidata a deputada distrital. Olá, caros colegas e professoras. Eu sou Yara Prado, pré-candidata a deputada distrital aqui no DF, e gostaria de saber quais os principais desafios enfrentados por vocês por serem mulheres durante a pré-campanha e a campanha. Desde já, obrigada. Ellen, você falou na sua exposição inicial desse trabalho muito bacana que vocês fazem de preparação, e eu acho que tem tudo a ver com a pergunta da nossa querida Yara. Queria que você fizesse uma explanação sobre isso. Yara, obrigada pela pergunta aí, assim como todos, gente. Então, acho que um dos desafios é recurso, né? Acho que é fundamental, porque para ela se dedicar, a mulher, ela precisa largar alguma coisa. E uma das primeiras coisas, além da família, vai ser o trabalho, porque ela vai ter que estar na rua, e um dos pontos que eu acabei de não mencionando, mas mais primordial do mundo, é o voto, né?
Então, quando eu digo que eu não gosto da palavra empoderamento, é porque eu falo que a gente já nasceu empoderada, mas a gente precisa aprender a saber como conseguir o voto. Essa é a palavra principal. Mas, para isso, para ter a pré-campanha, elas precisam ter alguma coisa que vão ajudá-las. Acho que uma formação bem feita, mas isso não é meses antes, isso é um tempo de trabalho, né? A gente precisa estar construindo lideranças nos seus estados, seus municípios, para que a gente possa poder construir a nossa base e a nossa base futuramente pedir voto, certo? Mas o desafio maior é recurso, principalmente para as mulheres. Não porque ou o partido não dá, ou porque o partido dá, é porque, às vezes, para chegar em todas, é muito difícil. Então, isso serve para qualquer candidato, homem ou mulher, ainda mais para as mulheres, mas para chegar em todos, isso é muito complicado. Agora, para descomplicar isso, então, as formações são muito excelentes, como essa, como outras que o Cidadania e o PSDB também trouxe, né? Saber como trabalhar a pré-campanha, fazer um planejamento estratégico bem feito, pensando olha, gente, quantas pessoas vocês falam por dia? 10% desse número de pessoas vai ser efetivado em número de votos. Pode escrever o que eu estou dizendo. Isso é certo. Então, é um cálculo que a gente precisa aprender também. Depois, um outro ponto, né? Na campanha, se uma pré-campanha bem feita, a campanha vai ser muito bem elaborada, vai desenvolver com facilidade, porque as lideranças já te conhecem, já sabem como é, né? Então, por que ali vai ser só um desafio assim, vai ter gente que não vai querer votar mesmo, vai ter gente que vai falar assim, opa, mas ela já chegou aqui em mim, ela já estava aqui comigo, ela já tem trabalho, entende? É uma eleição, que eu costumo dizer também, que é de histórico de trabalho. Mas o seu histórico de trabalho não precisa ser somente uma lei que você fez, é o seu trabalho que você fez com a sua comunidade, com o grupo que você conhece, com o grupo que você conheceu ou que você está próximo a conhecer. Então, você precisa acelerar para poder estar chegando junto com eles e poder desenvolver qualquer tipo de trabalho para poder ser conhecido. Isso é muito fundamental, né? Então, acho que os desafios maiores para a gente poder vencer é recurso e trabalho. Trabalho que eu digo é poder a gente construir um planejamento estratégico eficiente que vai chegar em todas as lideranças, mapear, te conhecer como candidato, mas mapear principalmente aonde que você precisa chegar. E chegar em todo mundo não ganha uma eleição. É chegar no público certo. Então, é isso. Obrigado, Ellen. Eu vou fazer a pergunta do chat aqui agora para Iraê, uma pergunta que chega de Sergipe. Ela veio do chat do Luiz Adolfo de Mello, ele que é de Sergipe, e ele pergunta, Iraê, como evitar o efeito tiririca de alguns filhos de políticos que são, abre aspas, pau-mandado de pais, oligarcas da política, e evitar que as esposas de políticos consigam cargos para se perpetuar no poder, na família, dessa questão de oligarquia. Então, a pergunta do Luiz, uma coisa bem comum, né, Iraí? Infelizmente, essa questão de mulher de candidato, ex-mulher de candidato, e essa perpetuação que, infelizmente, tira espaço de novas lideranças. Como que você vê essa questão? Qual que é a saída? Agradecer ao Luiz pela pergunta. Inclusive, no próximo final de semana, se eu não me engano, é dia 3, dia 4, né? Sexta e sábado, eu acho que é isso. Eu estaria em Sergipe, mas, infelizmente, eu não vou, porque nós vamos estar com força-tarefa do PSDB Mulher, né? Capacitando aí as mulheres, e junto com o senador nosso do PSDB, que é candidato ao governo, mas com essas chuvas que nós estamos tendo aqui no Nordeste, eu me deslocar de João Pessoa para Sergipe é uma novela, eu tenho que passar por Recife e os voos não batem, então eu teria que fazer um percurso de volta por terra, né? E Recife, realmente, lamentavelmente, nós estamos passando por muita tristeza, muitas mortes. Então, Luiz, eu fico para voltar a Sergipe em outra oportunidade. Eu desejo, já desejando a você uma boa sorte aí na sua pré-candidatura, dizer que realmente isso é uma coisa que vem de muito tempo atrás, né? Essa oligarquia. Só para você ter uma ideia,
Eu, na Assembleia Legislativa, eu tive deputados, colegas, que depois eles saíram para prefeitos e ficaram como prefeitos. Aí elegeram, no lugar deles, na outra campanha, elegeram as mulheres, que ficavam lá guardando o assento deles para quando terminasse o mandato de prefeito, eles se tornarem. Impressionante. E isso existe. E ainda tem as outras questões, que às vezes o prefeito foi cassado, perdeu, não pode ser mais candidato, ficou inelegível, e aí joga uma filha, joga uma mulher. Isso, infelizmente, principalmente no interior do estado, ainda continua a acontecer, né? Agora, o que nós precisamos é aquilo que eu digo, eu acho que política é renovação. Eu acho que o voto, Luiz, também é gratidão. Eu vejo muito isso. Eu fui deputada por 4 anos e você, que é um líder comunitário, que tem um trabalho lá na ponta, né, que é no seu município, que é uma liderança feminina, que tem voz, né, aquilo que eu continuo a dizer, o homem e a mulher é um ser político, ele já faz política em casa, principalmente a mulher gestora, aquelas que são chefes de família, elas já são, elas mesmo, o orçamento, ela que gere, ela que cuida da casa. Né? Então, o voto, se você já tem um trabalho na sua comunidade, eu digo isso para essas pessoas que não vêm de família tradicional política, tá? Eu digo, o que você está me perguntando agora, mas eu digo assim, aquela pessoa que é um líder, que tem um trabalho lá no seu município e quer chegar a um posto de prefeito, ou quer chegar a um deputado estadual, ou a vereador mesmo, ali na sua base. Então, ele tem que ter esse trabalho junto a essa comunidade, abraçar essa comunidade e ter voz junto a ela, para eles se sentirem, sem ele ter mandato, ainda se sentirem representativo por ele, pela voz daquela liderança comunitária. Então, o que nós precisamos é fortalecer essa pessoa, essa mulher ou esse homem que está lá na ponta, para que ele possa surgir na política, né, com facilidade pelo seu trabalho e pelo voto de gratidão, que eu acredito muito nesse voto de gratidão. O povo é grato. Muito bem. Eu vou continuar com você aqui, Iraí, depois eu vou pedir para a Ellen responder 2 em seguidas, porque a gente tem uma pergunta aqui que é do PSDB feminino, lá de Minas Gerais, a Neide de Jesus Lopes Lacerda, ela que é lá do PSDB de Minas Gerais, e ela representa o PSDB feminino na cidade dela de Minas Gerais, e ela gostaria de saber qual ou quais incentivos para contribuir com a participação da mulher, e como o partido pode ajudar a motivar a participação de mais mulheres. E aí, Iraí, ela fala muito nessa questão do município mesmo, né? Você vê que ela está lá na ponta, como chegar mais perto? Nós temos trabalhado, o PSDB Mulher, ele tem hoje várias coordenações, que eu achei isso uma ideia assim, fantástica da nossa presidente Eda Crucius, né, com a sua visão política, ela que foi, como já disse no início, já governadora, ministra do Planejamento, deputada federal, com a sua visão e com a sua bagagem política, ela tem um olhar bem cuidadoso nisso. Então, o que ela fez com o PSDB, no caso, o PSDB Mulher, né? Ela pegou, em vez de ser só ela a presidente, ela pegou e dividiu em região, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e botou em cada região dessa, por exemplo, eu aqui tenho uma coordenadora, eu aqui, como coordenadora do Nordeste, eu tenho 9 estados, o Nordeste são o maior número de estados. Então, eu tenho 9 estados, com a Paraíba, que eu coordeno, né? Além de dar conta do meu estado, eu tenho que dar conta de mais 8 estados. Então, o que a gente tem feito? Tem incentivado, que eu acredito que aí em Minas também, né? Que nós temos aí muitas mulheres em Minas Gerais, né? Trabalhando no nosso PSDB Mulher.
Então, a gente tem feito, o que a gente tem feito aqui no Estado? Criando em vários municípios, indo ao município, incentivando para que seja criado lá o PSDB Mulher. Então, aí nós incentivamos através dos cursos, através dos cursos de capacitação, que são nossa mola mestra, né? Fazendo esses cursos de capacitação. E isso eu digo a vocês, como eu falei na minha fala inicial, que não é só porque é ano eleitoral. Nós fazemos isso diariamente, todos os dias. Com a pandemia, a gente criou, inclusive, uma plataforma eleitoral para as eleições de 2020. Nós criamos uma plataforma eleitoral, porque já que a gente não poderia fazer a campanha, né, nos reunindo presencialmente, nós fizemos através dessa plataforma eleitoral, que teve um êxito maravilhoso em todo o Brasil e principalmente dentro do PSDB. Então, Neide, eu digo a você que o que nós precisamos é criar esse secretariado, no nosso caso, que é o nosso secretariado, tem o estadual e tem o municipal, nos municípios, para fortalecer cada vez mais as mulheres que fazem o PSDB na sua cidade. Eu espero ter respondido, João. Respondeu e respondeu muito bem. E eu vou chamar a Ellen agora, como a gente combinou, para a gente comentar mais 2 vídeos aqui na sequência. Primeiro é o vídeo da Mônica Braz. A Mônica Braz, ela é de São Paulo, e ela enviou um questionamento aqui para a gente também, nesse contexto de tudo que a gente está conversando aqui. Vídeo 3 da Mônica. Boa noite, eu sou a Tenente Mônica Braz, presidente do PSDB Mulher Araraquara, São Paulo. A minha pergunta é, considerando que nas eleições de 2020 os homens alcançaram serem eleitos em 84% e as mulheres atingindo uma proximidade de 14% e poucos percentuais, além de aumentarmos a participação da mulher junto na estrutura partidária, o que mais podemos fazer? Obrigada, boa noite a todos. Bem nessa linha que você comentou também, né, nas suas falas iniciais, Ellen, no sentido desse trabalho de fora da política, do campo. Às vezes a mulher não é eleita, tem essa subrepresentação, mas também há um caminho também de fazer por fora. Poderia, nessa linha do que a Mônica falou, fazer um complemento desse raciocínio? Oi, Mônica, tudo bom? Então, a gente só pensa na eleição o tempo todo. E nós temos que começar a colocar as caixinhas para entender que nós somos fundamentais em qualquer outra esfera, em qualquer outra etapa da vida. Principalmente se a gente quiser, então, ser eleita, né? Mas é claro que para ser eleita precisa de um trabalho, de um histórico de trabalho, precisa conduzir as suas lideranças e tudo mais, mas a gente pode estar também dentro de uma gestão pública, né? Tem servidor, tem aquele que é comissionado, tem aquele que é indicado, enfim. Assim como também nos conselhos. Eu faço parte do conselho do Fundeb. Gente, mas você não é professora. O que você está fazendo lá? Eu sou a representante das mães. Vocês sabiam disso? Eu sou mãe de 2 meninas que são muito envolvidas politicamente. Falo isso para vocês. E eu faço parte do conselho. Hoje, eu estive na escola para receber o kit escolar. Eu estudo em escola pública. Eu cheguei lá, eu vi uma fila enorme. Eu falei, é aqui que eu vou falar com cada uma delas. E fui conversando com elas. Você conhece o que é o Fundeb? Você sabe por que você está recebendo esse kit aí? É muito importante, mãe. Porque nossas reclamações toda hora tá chegando na escola, mas a gente não sabe como funciona para contratar um funcionário, para comprar um material. E fui conversando com elas. Então, não é só um trabalho de construção partidária também, mas o nosso envolvimento na política pública. Mas, Ellen, eu não sei nem como funciona isso. Espera aí, gente. Entra no site da prefeitura, em algum órgão municipal, procura saber como funcionam as secretarias municipais, como funcionam os conselhos municipais, e aí a gente vai começar a construir. Eu sempre gostei muito disso. Eu sei que o conselho, muitas vezes, é um trabalho árduo, porque ou vem diretamente do prefeito,
ou a população é totalmente oposição. Aí começa a ter aquele que não é um trabalho em conjunto, onde todo mundo tem que ser unido, e no sonho mais perfeito e lindo, fazer com que seja tudo fiscalizado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas é importante a nossa participação. Então, assim, a construção política, ela é partidária, obviamente, porque eu vou sempre atuar e falar para vocês dessa importância. Mas também é a nossa construção na política pública, no que gera a cidade. Começando com o nosso município, óbvio, né? Mas o que gera a cidade? O que faz movimentar a cidade? Você sabe aí no seu município, em Araraquara, por exemplo, o quanto é o orçamento da sua cidade, por exemplo? Se você perguntar hoje para alguém assim que seja até às vezes muito bem envolvido, não sabe. E isso é muito sério, porque é ele que vai funcionar a rua recapeada da sua casa, por exemplo. É ele que vai determinar se vai construir um hospital ou não ano que vem, porque a gente nem sabe como que... Ah, não, mas o prefeito prometeu. Ele prometeu, mas não está no orçamento, então não adianta nada. Foi só uma fala dele para boca para fora. E nós que somos, eu estou dizendo com vocês que eu não sou, mas eu digo assim, nós aqui que estamos em aula, e vocês candidatos a deputado, pré-candidatos a deputada a estadual ou federal, precisa entender isso, esse processo, inclusive de fiscalização do orçamento, né? Isso é muito sério. Então, dá para a gente começar a fazer antes de qualquer tipo de eleição e também de qualquer, também a questão partidária. Mas eu digo para entrar na construção partidária, porque ali tem muita gente também que pode colaborar. Temos também pessoas técnicas, nós temos que encontrar essas pessoas técnicas que podem contribuir com uma informação, né? Às vezes elas estão lá na gestão pública já e pode conduzir algum ato, ajudar em alguma construção dessa política. Então, enfim, acho que essa é um dos pontos que eu gosto sempre de dizer a nossa participação aí. Excelente colocação, Ellen. João, eu gostaria... Claro, João, por favor. Eu gostaria só de complementar a fala da Ellen e mandar um abraço grande para essa grande líder, Mônica Braz, lá de Araraquara. A gente está sempre junto nos encontros aí pelo mundo. O último foi em São Paulo, do PSDB Mulher. E eu quero dar aqui o meu depoimento, que ela é uma referência na cidade de Araraquara pelo seu trabalho no PSDB Mulher e está sempre participativa. Isso é uma das coisas muito importantes das mulheres, não só em época de eleição, serem participativas. Porque eu acredito que Mônica nem é candidata, ela é presidente do PSDB Mulher e é muito atuante. Eu queria deixar esse depoimento e concluindo a fala da Ellen sobre a questão do orçamento, é muito importante também a mulher cobrar do prefeito o orçamento participativo, né? No caso que muitos prefeitos fazem esse orçamento participativo, o orçamento mulher. A mulher tem que estar inserida também, tem que ter um orçamento para ela dentro da sua cidade. Não é só um orçamento geral, mas vamos fazer um recorte de gênero aí, né, Ellen? E também pedir para o orçamento mulher. Não adianta a gente querer um centro de referência da mulher, isso falando em termos de município, né? Porque às vezes você pode fazer um convênio. Eu, como secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, nós fizemos muitos convênios com o governo federal na época, mas o prefeito, às vezes, uma secretária de Estado, ela tem condições, se for da questão da mulher ou da saúde, de fazer um orçamento mulher para criar um centro de referência da mulher, para criar uma casa-abrigo. Às vezes é muito recurso, porque nós instalamos aqui na cidade de João Pessoa casa-abrigo, que não existia, foi um convênio, uma parceria com o governo federal à época, e também centros de referência na cidade de Campina Grande. Mas é muito importante a gente falar também, não só do orçamento geral, mas fazer esse recorte de gênero no orçamento mulher. Eu queria só complementar a fala da Ellen. Perfeito, Iraí. Obrigada. Muito bom, muito bom. E é isso mesmo. Desculpa. Tá certo, João? Eu ia falar que era um excelente questionamento. A gente ainda tem mais 13 minutinhos aqui de aula. Vou tentar acelerar um pouco aqui para a gente conseguir responder o máximo de perguntas. Infelizmente, não vamos conseguir responder todas aqui ao vivo em aula, mas fica aqui o compromisso da coordenação do curso, da gente fazer chegar as respostas de todos, principalmente as do chat. Mas eu vou dar uma prioridade aqui agora para os vídeos, porque a gente recebeu um vídeo muito interessante da Eleane,
e eu vou pedir para soltar ela, que é candidata a deputada federal pelo Cidadania do Paraná, e um assunto que a gente não tocou aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar, e eu vou pedir para Ellen continuar aqui com a gente para falar sobre isso. O vídeo 4. Boa noite. Meu nome é Eliângela, sou pré-candidata a deputada federal pelo Cidadania no Paraná. Primeiramente, gostaria de parabenizar as palestrantes dessa noite. O tema de hoje é extremamente importante para nós mulheres. Precisamos de mais mulheres em cargos eletivos e também nos bastidores da política. Minha pergunta é: como transformar esse ambiente inseguro para as mulheres? Muitas mulheres que estão na política sofrem com violência política de gêneros. Como mudar isso? Obrigada. Violência política de gênero. Bem comigo. É lei. É lei. Então, eu sou muito clara, objetiva num ponto quando eu digo... às vezes eu dou uma rodeada, mas eu gosto de explicar. Esse assunto é tão sério que Roberto Freire sabe muito bem meus posicionamentos, deputado Arnaldo Jardim também. Tenho muito respeito, porque eu falo os dois, porque são o presidente estadual e o presidente nacional, né? Mas quando a gente tem, inclusive, dentro do nosso partido, eu sou uma das primeiras a pontuar. Porque se não começar por nós, quem vai fazer? Né? Então, assim, a violência de gênero cada vez vem aumentando, ainda mais em época eleitoral. Em época eleitoral, e já nos preparando para um embate psicologicamente também, porque a gente sabe que não é fácil, começando com gente dentro da nossa casa, né? É assim. Eu costumo dizer que o santo de casa nunca faz milagre, né? Às vezes faz, mas às vezes dentro da nossa casa a gente já sofre aquele, você não tem chance, nem adianta você tentar aí, que você não vai conseguir. Entendeu? E é assim que a gente escuta, mas isso é mínimo perto de uma passada de mão, de uma ofensa que pode ser uma injúria, como a Iraê colocou, e a ministra Carmen Lúcia colocou hoje novamente e disse, é lei, não tem essa de uma fake news, é mentira, é lei, efetividade da igualdade dos direitos. Então, nós precisamos efetivar, e começa dentro do partido. Essa ouvidoria, por exemplo, do Cidadania, já até falei aqui e falo novamente, nós estamos constituindo, isso a gente pediu no nosso congresso, inclusive, e no congresso também aberto a todos. Por quê? Porque nós precisamos ouvir, precisamos começar a ajudar mais do que a gente pode fazer dentro da nossa capacidade, mas nos municípios e nos estados também. Essa violência de gênero, por exemplo, pode ser debatida, construída a questão do combate nas procuradorias da Câmara, que é muito importante, né? Nos municípios, nas ouvidorias, principalmente a denúncia. A gente tem medo, muitas das vezes, e eu entendo perfeitamente, mas o quanto é necessário a gente ter que denunciar. Mas ele não vai dar em nada, vai. Infelizmente, a gente precisa ter estatística. Infelizmente. Mas esses dados são tão importantes para que qualquer política pública seja construída. E aí, só retornando aqui, lembrando, essa questão da violência, a gente passou já por diversos casos, né? E uma delas eu tive aí que enfrentar. Aí só um minutinho, desculpa, uma ligação do meu celular. A gente teve que enfrentar, e o Cidadania, ele teve aí, tá? Pré-candidata, eu acho muito importante, já que você vai sair com a gente também, que nós não aceitamos nenhum tipo de violência. E nós somos rigorosamente nessa conduta. Já expulsamos deputados, já conduzimos outras formas dentro do partido, no seu estatuto. Então, a nossa forma de trabalhar é muito rigorosa com isso, sabe? E o respeito de ambos, né? A gente precisa tentar avaliar como funciona cada situação para a gente poder saber conduzir da melhor forma para que ambos possam ser resolvidos, né? Tanto quem está denunciando, aquele principalmente que está lá querendo causar com a nossa vida da mulher, né? Que acha que a gente não consegue, e a gente consegue sim. Né? Nós temos o nosso lado que a gente consegue fazer, e às vezes até melhor, respeitando a todos os homens aqui. Mas essas pessoas que fazem isso, e eu vou falar real mesmo, já bem aberto aqui, que já estou me sentindo em casa, mas assim,
essa questão da violência é tão séria que a pessoa que está cometendo, ela não tem a mínima capacidade que essa mulher tem. Então, ela precisa destruir a imagem dela, ela precisa tirar essa mulher do eixo, porque sabe que ela está incomodando. Isso é muito sério, né? Então, assim, claro que a gente vai se abalar, mas o que eu quero dizer é, não desista desse momento, não deixe de denunciar e recorra. Faça boletim de ocorrência, recorra em todas as instâncias possíveis dentro das suas condições. Mas cobre do partido também todo tipo de conduta no combate à violência, porque isso é muito sério. E dependendo da causa ainda, afeta toda uma legenda. Isso também é agravante, né, na política em si, e inclusive dentro de um partido. É isso. Perfeito, Ellen. Obrigado pelo seu posicionamento. Eu vou chamar a Iraê de volta para o debate, para a gente responder mais 2 perguntas aqui, já estamos encaminhando para o fim, mas a Doris Schwartz, ela que é do Cidadania Mulher de Vitória, Espírito Santo, ela também fez uma pergunta aqui para você, Iraê. Se você acha que uma candidatura nova, se sairia melhor se tivesse o apadrinhamento de um outro candidato, de uma outra candidata? Alô? Está escutando? Oi. Porque eu não escutei o final da sua fala. Não, o que existe muito em campanha na época, inclusive na época que eu entrei na política, em 1997, eu fiz minha campanha eleitoral, fui eleita só em janeiro de 98, só para dizer para vocês, não tinha os 30% dessa verba que hoje é destinada a uma verba especial, um recurso especial de financiamento para as candidaturas de mulheres. Não existia naquela época. Então, a gente fazia um trabalho bem de base, bem de município, junto às lideranças comunitárias, junto aos prefeitos. Nos municípios onde eu não tinha prefeito, eu tinha candidatos de oposição, que já foram ex-prefeitos, vereadores, né? Eu sempre tinha um grupo. Mas eu digo a você que é importante, você que é uma pessoa nova, né, que não está indo para a reeleição, a gente falava muito, eu não sei se hoje ainda esse termo, a gente fazia muito dobradinha política, era deputada estadual com deputado federal que me apoiava, né? E aí tem todo o seu grupo político, né? Tem o governador, né, que você está apoiando, quem é que você apoia, tudo isso faz parte. Então, eu acho interessante, se você tem uma liderança forte, que é um nome respeitado, que é um nome que tem voz junto àquele grupo político que você representa, ou se você não representa, ele te apoiando, isso é muito importante, né? Você ter essa voz pedindo voto por você, numa candidatura nova, eu acho isso super importante. Agora, eu queria só um pouquinho, João, acho que eu respondi a pergunta, mas eu queria voltar ao que nós estamos, ao que a Ellen estava falando antes, a pergunta, ai meu Deus, violência de gênero. Violência de gênero. Essa questão de violência de gênero, hoje é lei, né? Hoje é lei, inclusive tem até detenção, as pessoas, eu estava até procurando aqui no Google o número da lei para dar para vocês, que é interessantíssimo, porque muita gente hoje não sabe que existe essa lei. E nós vamos entrar num ano eleitoral que os ânimos vão estar bastante acirrados, e principalmente a que sofre mais violência é a mulher. Então, quero até lembrar que quem não lembra aquela cena na CPI da Simone Tebet, que foi agredida, foi uma violência política, você lembra, Ellen, explícita, que ela recebeu eu lembro que era o cara da CGU que estava lá, o Controlador-Geral da União. Ele foi deselegante, não foi deselegante, ali foi uma violência política. E aqui no Estado mesmo, a Ellen estava falando na questão da ouvidoria, é muito importante, nós do PSDB também, mulheres, estamos pensando, a presidente Eda ainda está em estudo quanto a isso, de criar também uma ouvidoria, porque é necessário. Uma da causa maior que a mulher sofre, assim,
que inclusive nós fizemos uma denúncia aqui no Estado, é a questão de calar a voz da mulher, principalmente na Câmara de Vereadores. Tem um presidente ali, aconteceu um fato aqui real, uma vereadora lá do Sertão estava falando, estava questionando, estava em embate, ela era da oposição e o presidente da Câmara apoiando o governo, o prefeito. E ela estava lá com dados e tal, ele simplesmente cortou o microfone dela. Então, quer dizer, isso é uma violência política, não deixou ela terminar a fala. Né? Então, a gente tem que ficar bem atentas a isso, porque antigamente a gente achava isso muito normal. Ah, não, você sofria essa violência e nem sabia que estava sofrendo isso. E era já violência. Né? Então, hoje o negócio está tão sério, né, que a gente tem que massificar mais essa lei, né, o que as mulheres puderem fazer dentro das suas casas legislativas, principalmente no interior do Estado, muita gente não sabe, massificar essa lei, mostrar que a lei existe para ver se essa coisa se abranda, porque é uma questão de cultura também. Teve uma pessoa aqui, que, se não me engano, é a Isabel, aqui da Paraíba, que fez uma pergunta sobre essa questão, porque isso tudo que a gente sofre hoje, é herança de lá atrás, é a nossa cultura, que é uma cultura patriarcal, uma cultura que vem, né, daquela... E a gente está tentando, né, sobreviver nisso tudo, mas graças a Deus hoje a gente tem vários mecanismos para justamente acabar, vamos dizer assim, né, com isso tudo que nós estamos sofrendo. Eu iniciei até minha fala hoje falando da Heloísa Buarque de Holanda, né, que escreveu esse livro feminista, que é o último dela. Ela fala exatamente isso, né? Ela fala assim, ela cita que apesar de afirmar que já avançamos muito nas nossas demandas dos anos 60, ainda estão em pauta, 60 anos depois, a violência, o assédio, a desigualdade salarial, a liberdade reprodutiva e sexual, tudo isso isso 60 anos atrás já se falava e hoje a gente ainda convive. Então, a gente avançou muito, mas a gente tem que avançar muito mais. E essas leis são importantes, mas não adianta ter ela no papel se a gente não tira ela desse papel. É muito importante a gente divulgar essas leis. Um comentário muito rápido em cima da fala da Iraê, e que eu estou vendo aqui que está tendo um debate de discussão importante na questão de apadrinhamento, né? E às vezes, inclusive, se torna até uma violência contra a mulher quando eles acham que o papel dela não é ser eleita, e sim ajudar o tal candidato. É óbvio que construir política não é fácil, e é óbvio que para ser eleita também não é fácil, sendo homem ou mulher. É óbvio que mulher, a luta é maior ainda. O degrau aqui, ó, como alguém colocou já num comentário, é muito alto para ela poder chegar, né? Agora, a gente sabe também que nós temos que ter a noção, o nosso senso crítico de entender se a gente está preparado para ser candidato naquele momento. E isso também, a construção partidária ajuda, né? E tem que ajudar. Se não ajuda, nós precisamos rever esse papel, mas é importante. Por quê? Porque às vezes a gente quer muito ser candidato, mas nós ainda nós temos que nos preparar ainda mais nesta pré-campanha, como eu disse para vocês, para poder ser um bom candidato, né? Mas, por muitas das vezes, a dobradinha, como foi colocado pela Iraê, e eu gosto muito de uma boa dobrada. Eu acho que o que eu não consigo chegar em tal município, mas aquela pessoa que é uma boa liderança no município pode me ajudar. E a construção política é assim também. Entende? Então, é muito importante. Essa construção do voto, ela também vai. Ah, mas eu sou nova, eu estou sendo apadrinhada ou não sou apadrinhada. Não. Uma coisa é uma coisa. O outro é dobrada. Dobrada, se eu puder ter uma boa dobrada, sendo homem ou mulher, né? Para a minha construção no degrau de ser eleita, é claro que tudo depende do meu caráter, da forma que eu vou construir essa política, mas para eu ser eleita, eu vou fazer. Então, isso às vezes, Ellen,
Ellen, só concluir, não precisa nem ser político, mas uma pessoa que tem uma conduta ética, uma pessoa brilhante. Imagina uma Carmen Lúcia, ela não pode, mas chegar a abraçar você, Ellen, pré-candidata, olha, eu queria muito voto de você para Ellen. Não precisa nem ser político, entendeu? Uma pessoa que tenha um nome bacana, que você chega, me ajuda aí na minha campanha, peça voto para mim, né? Claro, mas eu entendi sim a questão do apadrinhamento, viu, Meire? A questão do apadrinhamento, a gente sabe aí que por muitas das vezes são indicações, mas isso é na vida, não é só a política, é o diálogo que você faz com seu filho, com a sua filha, não é só necessariamente para ser eleito, como eu disse aqui. Então, quando a gente está lá indicando tal ser, a chance dele ganhar o cargo é melhor do que o meu, que até eu chegar ali, né, não conheço ninguém. Então, assim, é um processo muito comum, infelizmente, que a gente precisa quebrar barreiras, oligarquias, enfim, né? É uma sociedade construída por isso. E o próprio munícipe, para ele pedir ganhar o seu voto, no caso, você ganhar o voto dele, ele vai te pedir algo também. Ele vai querer que você ajude em tal coisa e assim por diante. Então, sendo bem franca aqui para você, eu acho que você pode utilizar de fazer uma boa limonada, sabe? Com a oportunidade que você tem para construir os seus votos dentro de uma boa dobrada, por exemplo. É isso, João. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Iraê. Eu vou agradecer também a nossa Doris Schwartens, lá do Cidadania Mulher de Vitória, Espírito Santo, Obrigada, Doris, que fez a pergunta aqui, que gerou um debate muito interessante. Uma aula muito rica hoje, e a gente vai continuar... João, eu só queria terminar com uma frase que eu adoro, que é da Michelle Bachelet, que muita gente já conhece. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Então, avante, mulheres. E fazer aqui, propor aqui para você, João e Ellen, nós que estamos agora numa federação, PSDB, né, e Cidadania, quem sabe no futuro fazer um curso presencial, né, com esses partidos federados. Boa noite, obrigada pela oportunidade. João, prometo ser a última coisa, mas é que eu achei muito necessário e eu queria falar para vocês e vou fazer em 1 minuto. Alguém perguntou sobre a diminuição do parlamento, né? E isso é uma discussão muito vasta, cada um tem uma opinião. Eu não estou aqui para agregar e vocês comungarem com a minha opinião, mas eu estou aqui para falar uma questão importante. Existe um orçamento para 513 deputados. Né? Obviamente que se a gente diminuir lá, vai sobrar um tanto. O que pode ajudar, mas não vai mudar o Brasil. Agora, pode melhorar e muito. Não disse que não contribui. Mas não é a diminuição no número de parlamentares. E isso eu quero parabenizar a Marluce, que muito me lembrou agora aqui. Mas sim a qualidade dos parlamentares. Porque todas as vezes que a gente elege qualquer um, e o que acontece? Eles estão lá como mais um e vão voltar de qualquer forma, de qualquer jeito e fazendo todas as formas que eles quiserem. Então, a gente vai diminuir, mas vamos colocar praticamente os mesmos? Não, nós temos que ter uma boa qualidade. Então, para vocês, candidatos, pré-candidatos a candidatas, por favor, aproveitem o máximo de conteúdo, pesquise, busque, porque é a qualidade que vai ser essencial para a mudança de qualquer país, tá bom? É isso, obrigada. Obrigada, Ellen, obrigada, Iraê. Considerações, uma aula riquíssima, informações super interessantes. E eu estava agradecendo a Doris Schwartz, né, que é lá do Cidadania Mulher de Vitória, e estava comentando que a gente vai continuar em Vitória para fazer o encerramento desse curso. Eu vou chamar o presidente do Conselho Curador da FAP, o Luciano Rezende, ele que é ex-prefeito de Vitória, lá no Espírito Santo, médico, acompanhou a aula aqui, deixou o convite na semana passada para que os homens acompanhassem também. Eu gostaria de saudar todos os homens também aqui que foram presença massiva nessa nossa aula de hoje e dar boa noite para o doutor Luciano Rezende. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Olha, primeiro que a aula foi espetacular. Eu acompanhei desde o início,
a Iraê e a Ellen conduziram o debate de uma forma muito competente, né? Já que estamos numa aula de mulheres na política, com a característica da mulher de suavidade, ao mesmo tempo de acolhimento e com informações muito importantes. Eu estava vendo aqui, pensando durante a aula, que a primeira eleição que eu disputei foi em 1992. E, de lá para cá, a participação da mulher na política no Brasil aumentou muito e ainda é muito insuficiente. Então, nós caminhamos na direção, vamos colocar assim, nós caminhamos na direção certa, mas ainda não percorremos o trajeto que a gente precisa de percorrer. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de aula que foi acompanhado aqui por muitas pessoas, homens e mulheres, o João lembrou bem, eu fiz o convite para essa aula para homens e mulheres, porque esse é um assunto que interessa a todos. Esse é um assunto que diz respeito a equilíbrio, à justiça, à participação igualitária, e isso é um assunto de homens e mulheres, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da FAP, da Fundação Astrogildo e do Instituto Teotônio Vilela, que foi aqui representado no início da aula pelo nosso querido Pestana, a presença e a participação das duas ilustres palestrantes. A Iraê, representando o PSDB, o PSDB Mulher, e a Ellen representando o nosso Cidadania Mulher. Queria aproveitar, já fazer o convite para a nossa última aula. Ô, João, você tem como colocar um painel aí, o card do convite da próxima aula? Está aí, ó. A nossa próxima aula é amanhã, é uma aula muito importante, que tem relação também com um tema extremamente sensível e necessário de ser debatido, porque também nós temos que avançar muito a representatividade negra na política, né? Nós temos aí a Gabriela Cruz, que é presidente do Tucanafro, que é o movimento de representatividade negra do PSDB, a Mariana Valentim, que é ativista transexual, nossa colega do Cidadania, extremamente competente, com um discurso moderno, amplo, que vocês vão gostar muito, e o Kennedy Vasconcelos, que é ativista do movimento negro. Esse tema também é um tema muito importante, e nós vamos ter aí amanhã às 19 horas o encerramento do nosso curso. Todos os alunos que fizeram o curso vão receber um diploma assinado pelo ITV, pela FAP. Essa iniciativa é uma iniciativa que teve 1.500 inscritos em todo o Brasil, um sucesso absoluto, e nós vamos, assim, construindo a boa política. Já falei aqui e não canso de repetir. Esse negócio de nova política, eu nunca gostei dessa história, porque nova política tem dois preconceitos embutidos logo no rótulo: o de que tudo que é novo é bom e de que tudo que é velho é ruim. Nós estamos cansados de ver aí um monte de novo que não é exemplo de nada, e nós estamos cansados de ver pessoas que estão na política há 40, 50 ou mais anos e estão representando, estão atualizados, têm valores éticos que nos representam. Então, o que o Brasil precisa é da boa política, e não da nova política, da boa política, porque a boa política reúne talento político, reúne comprometimento com valores e reúne a boa técnica de gestão. E boa técnica de gestão, você já sabe, só é conseguida com capacitação como essa aqui. É isso aí, boa noite a todos, obrigado às nossas palestrantes maravilhosas. Obrigada mais uma vez, e até amanhã às 19 horas com uma aula igualmente importante para a gente encerrar o nosso curso em altíssimo nível. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, prefeito.